Olá, eu sou a Carolina Ribeiro, sou astróloga, numeróloga e taróloga profissional há 14 anos e antes de começar eu quero te explicar rapidamente como funciona essa leitura. Aqui eu analiso o seu signo solar e também o seu ascendente, que muitas vezes pode falar de forma ainda mais direta sobre o seu momento atual de vida. Eu utilizo a astrologia, o tarô e a numerologia para observar tanto os trânsitos do período como os significadores comuns e entender como essa energia chega na sua vida de forma mais prática e interpretativa. Cada posição dessa mandala e carta que eu for abrir vai abranger uma área específica, como dinheiro, trabalho e conselhos. Eu também realizo leituras individuais mediante disponibilidade da minha agenda e as informações estarão abaixo. Boa leitura! Câncer, bem-vindo à leitura de vocês, tudo bem? Vamos lá. Eu tenho uma impressão muito interessante sobre o jogo de vocês esse mês, porque ele é um jogo que a espinha dorsal se apresenta como muita energia, muita comunicação. Os trânsitos, inclusive, estão muito relacionados a mensagens e movimento e mudanças. Ele se abre, no 5 de espadas e inclusive fecha-se o jogo de vocês com a rainha de espadas. Então, alguma coisa que venha começar numa briga vazia, numa sensação de que eu preciso correr para fazer a vida dar certo e fazer as minhas mudanças, e vocês vão terminar esse período com uma maturidade muito legal, tá? E uma geral do mês de vocês, agora nesse momento tem 2 temporadas praticamente opostas vivendo. Me parece um atrito que pode ser relacionado a um clima de: "Ah, eu tenho razão", ou alguma situação que você quer vencer porque você, sentiu que aquilo feriu teu ego. Isso pode ser traduzido como uma discussão? Sim, mas também pode ser uma discussão dentro de você mesmo, entende? Tem um detalhe muito interessante, o 5 de espadas, ele recolhe as espadas e os outros 2 eles vão embora. E tem um contraste do lado, que é o pajem de copas, que traz a suavidade disso. Então, provavelmente, uma notícia que, mexe com o coração, é um convite afetivo, e alguma coisa que exige que você utilize o sentimento e não necessariamente o raciocínio. Não que ele não importe, mas é que existem situações na nossa vida que a gente precisa utilizar o coração e não tratá-las com a hostilidade ou uma batalha fria de coisas que não estão se batalhando. Às vezes a gente está brigando sozinho. Eu vejo um momento onde provavelmente é uma ferida, mas ao mesmo tempo vocês extremamente receptivos. Esse momento gira bastante em torno da defesa do ego de vocês, mas ao mesmo tempo uma abertura emocional. Hã, Tenham cuidado de contaminar essa taça do pajem de copas, às vezes, com, palavras paralelas, tanto ouvidas de outras pessoas, quanto vocês mesmos falando, sabe? São 2 energias muito diferentes aqui. É bom você não utilizar, sei lá, qualquer informação que você receba nesse mês como apenas uma notícia ou precisar ficar desconfiando das coisas sempre. A casa um de vocês, que é o mental, eu vejo que a tua cabeça tá saindo de um lugar um pouco pesado, sabe, de excesso de informações. E o 6 de espadas, como eu olho, eu vejo uma travessia, você vem a remar para um lugar mais calmo, de alívio mental, eh, e que isso gira em torno de: "Eu preciso sair dessa, eu preciso seguir, eu preciso fazer a minha vida aqui dar certo e é isso que eu vou fazer", entendeu? E atualmente já engatou nesse movimento, novo movimento de vida, sabe? O céu inclusive coloca o peso de vocês sobre isso, ó, a travessia que vocês estão, mas a necessidade de revisitar a rota no meio do caminho, para que você tenha sentido nessa rota o suficiente e não se perder no meio do GPS, sabe? Não é um momento necessariamente de acelerar, as coisas elas vão acelerar inclusive, mas atualmente ela não precisa ficar acelerada, porque senão você vai ficar se perdendo em vários detalhes desnecessários. Agora é respeitar o momento que você tá de travessia e não tentar atravessar as coisas de forma rápida demais, porque tudo exige um caminho. A gente põe um endereço no GPS, a gente entra no carro, a gente põe o cinto de segurança, a gente liga o carro e a gente faz a nossa travessia até um determinado lugar. Não tem como simplesmente pular essa parte. Não tentem pular etapas sobre isso.
A casa 2 de vocês, que é o dinheiro, ela tá extremamente beneficiada, extremamente. E vem a ficar inclusive para os próximos 20 dias, mais ou menos. Aqui eu vejo uma coincidência muito bonita, porque a Júpiter, que vai entrar inclusive na casa do dinheiro de vocês, vai abrir um ciclo muito generoso. E essa abertura fala que é interessante você não se esbanjar tão por agora. Vai ser algo que vai ampliar muito o apetite de vocês, vai ampliar o recurso de vocês, inclusive pode haver golpes de sorte, momentos de muita sorte no caminho de vocês. Entretanto, eu preciso trazer também para a construção do mês. A maturidade em receber bem as coisas que você tem que receber financeiramente e não perder a mão nos gastos. E quando o seu ganho vir a aumentar, porque vem a aumentar, ah, não deixa o apetite e a vontade de se estabelecer mais, do que já está, crescer mais rápido do que, de fato, o que a colheita acompanha, entende? A temperança, ela precisa de equilíbrio, justamente quando a fartura chegar, e ela vem a chegar, mas ela precisa estar equilibrada, bem disposta, organizada. Isso me chama muito a atenção, porque, não que vocês sejam um signo de excessos, mas vocês podem agir com excessos que podem acabar comprometendo, de certa forma, o caixa de vocês, a vida financeira. Então vamos com calma, porque tem muito ainda a oferecer durante esse período, muito. Então fiquem tranquilos, porque vocês têm mais um ano aí de boa abundância financeira e oportunidades, tá? É um ciclo generoso, inclusive. Só que é um ciclo que vai exigir que você trabalhe em constância para que você tenha esses rendimentos acentuados e não simplesmente conte com a sorte. A casa 3 de vocês, que eu vejo mais ou menos como tá a personalidade de vocês e o cotidiano, a tua comunicação e o teu cotidiano, eles estão num equilíbrio muito bonito. Tem um 2 de ouros, tem um 9 de copas, o que me traz a sensação de que vocês estão fazendo a coisa certa em, gerir ou até mesmo se preocupar em vários assuntos diferentes, 2 ou mais, ou compromissos, ou até mesmo conversas com alguém. E o 9 de copas me traz a sensação não só do contentamento, mas no campo da comunicação e das pessoas que estiverem próximas, você vai estar mais regido pela paz, pelo controle, você vai querer levar as coisas de uma forma um pouco mais leve. O 2 de ouros me traz um equilíbrio do bem, até onde a gente precisa se reinventar e dançar, como o 2 de ouros faz. Então, não aceite coisas, assim, sem pensar primeiro na tua paz, porque eu acho que a tua paz nesse período vai ser muito bem exigida e fortalecida. Só que o 9 de copas, ele me também traz a sensação de autossuficiência exagerada. Então, aquela autossuficiência que dispensa ajuda, né. Ah, você estar satisfeito não significa que você não precisa de ninguém, tá. É uma coisa a se considerar aqui. A casa 4 de vocês, que é a casa da família, eu vejo uma oportunidade tão linda chegando aqui. E é uma carta muito generosa, que é a carta do Ás de Copas, ou seja, é o transbordamento afetivo, talvez de um recomeço relacionado ao coração ou até mesmo à família. É uma notícia que chega em um conceito concreto de algo novo ligado à casa. Pode ser algo relacionado a um projeto, a mudança de uma casa, a renovação, a fonte emocional, sabe? Então é uma semente concreta abençoando a casa de vocês. E o Pajem de Ouro já me traz a sensação de que é uma coisa nova que vem a chegar e muito abençoada e muito linda. E é muito bom ter cuidado, porque a gente não está falando ainda da colheita, a gente está falando da semente e não da árvore. Então, cuida muito bem dessa abertura, desse Ás de Copas, porque ele vem a te dar muitos frutos, principalmente relacionado à paz emocional ligada à família, aos projetos familiares, as mudanças, da tua base que vem a acontecer nesse período, tá? Eh, Agora a casa do amor, né? A casa 5 que é o amor, o prazer e a criatividade, que veio um 3 de paus e um rei de ouros. Eh, eu olho o 3 de paus, assim, é uma figura de costas.
no alto de um penhasco, segurando um bastão e os outros 3 atrás dele. Aí ele tá vendo os navios, né. Ou seja, é alguma coisa que já foi lançada? É algo que só tá se esperando o retorno emocional que eu já coloquei em algo emocionalmente, amorosamente, que já tá investido e eu quero o retorno daquilo. E essa estabilidade, ela se concretiza, porque tem um rei de ouros junto. Ou seja, é um prazer maduro, essa época de amor na vida de vocês é um prazer maduro, é um contentamento de um amor um pouco mais maduro, um amor onde, hã, faz sentido com o que já vivi ou já vivemos juntos, e agora eu quero criar raízes, ter um prazer mais concreto, estabelecer limites, talvez. Isso não diz respeito à insatisfação amorosa que vocês podem vir a sentir, tá? Eu só digo que é um insight, um caminho sobre gozar de uma estrutura já construída e talvez essa estrutura seja relacionada a conclusões emocionais que vocês já sentiram acerca da vida amorosa de vocês, onde vocês conseguem colocar limites daquilo que vocês realmente querem ou precisam. É um momento de olhar e falar assim: "Ah, eu não vou ficar confundindo também", sei lá, por exemplo, o amor da minha vida agora, se a pessoa me dá provisão material ou esperar manter esse vínculo só por um período de estabilidade de vida, sabe. Parece que tem muita coisa relacionada a afeto, mas há muita coisa relacionada ao financeiro junto. O 3 de paus, ele fala que é um período de retorno emocional, concreto. Às vezes as coisas não precisam estar sempre interligadas ao financeiro e ao material. O amor e a criação desse mês parece que tem uma coisa séria relacionada a algo que já foi construído. E o rei de ouros sabe, gozar daquilo que ele construiu, entende? As uvas, o jardim. Então, é um prazer maduro de acordo com a vida amorosa, entende? É um momento muito bom, principalmente para relacionamentos onde já estão consolidados. E um momento de criação muito importante, principalmente algo que você queira lançar. A casa dos relacionamentos e das parcerias, ela tá um pouco afetada, talvez porque o 10 de paus ele me mostre que existe alguém ali, possivelmente você, sustentando peso demais sozinho ou, eh, se curvando por conta dessa carga. Às vezes o excesso de, hã, como eu posso falar isso? Cobrar o outro, sabe, tipo, se você tem um relacionamento ou você tem parceiros de negócio, alguma coisa assim, essa coisa de ficar cobrando, investida demais, aí você age demais com a mente afiada, a palavra direta às vezes é muito cortante e isso pode ser um vínculo que acaba se criando um peso, mesmo que seja invisível às vezes esse peso, e aí eu vejo muito provavelmente uma conversa decisiva sobre isso, sobre uma relação que anda sobrecarregada, tá, alguma coisa que está disfuncional e sobrecarregado. É importante vocês não deixarem uma conversa, assim, dessa magnitude acontecer só no galope, no impulso, na resposta rápida, cortante. Vocês precisam desenvolver e levar toda essa energia canceriana para dentro da conversa e falar no que vocês estão satisfeitos, aquilo que vocês não estão satisfeitos e vocês acham um absurdo cobrar. É uma coisa muito interessante a se pensar, porque também diz sobre pontos de definição. Um momento onde a sua vida amorosa, ela toma um ponto de definição importante. E essa definição, ela é uma resposta para que não vire mágoa no futuro, tá. Tem muita sobrecarga, tem muita pressa, mas as coisas precisam estar no seu devido lugar. Veja quem é que está aguentando esse peso demais. A casa da 6 de vocês, que é a rotina, o trabalho e o corpo, a tua rotina agora ela tá exigindo que você se organize mais, que você, dê um passo mais talvez, dogmático, mas eu vejo também uma energia de querer ter mais liberdade em rotina, sabe. O louco por um momento ele quer jogar tudo pro alto, recomeçar as coisas, que seja largar o emprego, mudar uma rotina radicalmente, dar um salto para alguma coisa que não tem garantia, mas tá ali.
Eu já sei um pouco sobre aquilo, porque o Papa já mostra isso. E o Papa do outro lado ele fala assim: "Nossa, não, a gente precisa ter alguma coisa que tem que ter uma estrutura para trabalhar, tem que ter uma rotina para seguir, não é assim". É engraçado essas 2 energias opostas. E é óbvio, a gente pode estar falando sobre 2 coletivos diferentes. Um coletivo que quer dar o louco e um coletivo que precisa mais dessa energia do Papa. Mas o louco também corrige esse excesso do Papa e o Papa faz o mesmo com o louco. Então, eh, o que eu posso aconselhar vocês é que tenham um impulso mesmo de revolucionar toda essa rotina, talvez o trabalho diário, mas ele vai esbarrar talvez nessa necessidade de estrutura e de, conversão correta das coisas, sabe? Aquilo que não está convertendo, em boa saúde, em bom trabalho, em bons horários, aí se vai consultar o Papa. Buscar maior orientação, ter mais método, ter mais disciplina, talvez, uma questão relacionada à confiança naquilo que a gente está fazendo, entende? Eu vejo um salto de rotina aqui. E é um momento muito bom, principalmente ligado a estudos, caso você precise se aprimorar em questão de habilidades profissionais, tanto obter uma orientação institucional, até mesmo rever documentos e certificados e coisas importantes nesse quesito, tá? Ah, de investimento no novo ou recapitulando esse velho. Na casa da espiritualidade de vocês, eu devo uma atenção maior aqui. A lua com 4 de ouros, me fala de um momento que o teu campo espiritual ele tá muito profundo, mas também tem muita névoa e retenção do teu poder. Você pode estar tendo sonhos intensos, intuições, que acabam se misturando um pouco em paranoias, mas eu vejo que vocês estão tendenciosos a agir em fechar as coisas, segurar, uma segurança defensiva, um medo, de soltar, possivelmente apego relacionado ao dinheiro, controle emocional aqui excessivo. O campo espiritual me parece muito nebuloso nesse sentido, uma capacidade intuitiva muito forte, ah, mas o instinto é se fechar e usar essa capacidade apenas para si. Eu não sei por que que isso poderia ser importante, mas para algum grupo de pessoas pode ser. Entenda que você fechar nas suas intuições, enfim, ter isso é todo o seu direito. Mas não confunda isso como se fosse protegido por isso, porque você não é. Na verdade, o céu e o próprio jogo te convida a ser um pouco mais aberto ou aberta nesse sentido. Compartilhar aquilo que você sabe, realmente fazer as coisas que devem ser feitas espiritualmente. Eu vejo um fortalecimento espiritual muito forte, mas não vai ser na forma de se agarrar. Você precisa aprender. Aprender muito provavelmente a navegar no escuro, aprender muito provavelmente a utilizar a tua intuição que você tem em demasiado para entender o caminho nesse sentido. É como se você confiasse no teu caminho pelos pequenos tijolinhos que vão aparecendo no escuro, sabe? Você vai entendendo que tem um caminho ali. Deus quem faz o resto do caminho e você tá confiando nisso, entende? Agora não é um momento para vocês tomarem decisões a respeito de dívidas, tá? Ou até mesmo partilhas. É um momento de mais retenção mesmo. Não digo avareza, mas nesse momento atual é bom dosar e conversa bastante com a casa 2 de vocês, que é a casa do dinheiro. Segurar com mais força o que vocês temem um pouco a perder. E isso geralmente costuma apressar a perda, mas tem uma situação aqui, né, tipo, você realmente segurar porque faz sentido e eu estou sendo utilizando a temperança ao meu favor, fazendo isso de forma correta, bonita, ou segurar porque você tá com medo de perder e isso acaba apressando essa perda, entendeu? As metas e os rumos, vamos ver. A casa 9 é o cavaleiro de paus e o 4 de paus.
E eu digo "uau" para isso, porque é realmente algo muito animado, muito festivo. Faz muito sentido, visto que muitos de vocês vêm a fazer aniversário e tudo mais. O 4 de paus me traz a sensação de festa mesmo, e o cavaleiro de paus também me traz a sensação de alguma coisa que se arranca, né. Tem um movimento, muito algo relacionado a um marco de celebração. Não pode ser relacionado ao seu aniversário, assim como pode ser, o que eu digo é, há uma comemoração aqui, algo a se festejar, algo ligado provavelmente à casa, à união, à estabilidade alcançada de certa forma, e também dá uma vontade de partir para mais. "Ah, eu quero me aventurar também em outros horizontes, por conta desse entusiasmo e dessa energia que eu fiquei, eu quero mais". E aí a gente pode estar falando de talvez uma viagem, um projeto que vai dar muito certo e te deixou extremamente animada, uma meta ali que ganha um certo fôlego. A tua direção ela aponta para um movimento bem expansivo, comemorativo nesse mês. É um dos campos mais leves e inclusive mais promissores do teu mês. Mas o cavaleiro de paus, ele também tem aquele fogo de palha, aquele entusiasmo. Então tome cuidado para não entrar em relacionamentos por fogo de palha, ou você mesmo ser o fogo de palha, sabe. Hã, enfim, é a parte da empolgação do cavaleiro, né. Não deixa a pressa desse fogo queimar o que já inclusive começou a aparecer que vai se estabilizar, não é para você partir para o próximo. Vamos aproveitar, vamos se vamos curtir esse momento. A gente pode sim pensar no depois. Eu acho que eu tô falando muito com pessoas que estão entrando em dinâmicas de relacionamento agora, mas é curtir o momento antes de cobrar alguma coisa muito estabilizada ali, tá. As previsões, a previsão mais ampla de vocês, a casa 10, os próximos, inclusive meses, eles me aparecem extremamente férteis. A Imperatriz, a gente pode estar falando sobre pessoas que estão com uma fertilidade muito alta, ou realmente alguma coisa nascendo, algo criando-se, prosperando, um projeto que acaba se gestando e dando frutos. Isso é muito importante, porque não é só a gestação, é o fruto daquilo. Só que, o que me traz a sensação também com esses namorados é que ele pode dar você pode gestar uma coisa e descobrir que também tem uma outra coisa, e aquilo se junta, né. Os namorados me traz muito essa sensação. No meio do projeto, no meio da gestação, simbólica ou não, eu descubro isso, que tem também uma outra possibilidade tão fértil e tão boa quanto. Mas os próximos meses, enfim, é uma carta de colheita, de criação. Os enamorados falam, que você vai estar numa encruzilhada de valores ou de decisões entre 2 rumos, e você vai tomar muito provavelmente a tomar decisão daquilo que é real, não pelo desejo, daquilo ou imediatismo, mas é por algo pelos valores, não é só o desejo imediato, sabe? Então, muita fertilidade, algo muito próspero nascendo, uma decisão, inclusive, que toma um rumo que define como que ela vai crescer. E aí você tem algo a domesticar, ou algo a cuidar nesse sentido. Mas seja paciente, tá? Porque você vai precisar revisitar, você vai revisar antes de cravar as coisas. A gestação ela tem um tempo próprio, né? Então, escolha com cautela sobre isso, tá? Não escolha aquilo que mais brilha, escolha aquilo que tá fazendo mais sentido e que tem valor duradouro, tá? Agora, traduzindo para vocês essa casa 11 que eu fiquei assim pensando, eu tô olhando para ela e tô muito curiosa, porque o 5 de ouros, ele é um arcano menor de duas figuras, eh, ruins, né, tipo, passando por apertos, uma de muleta, inclusive. Eu não sei, sabe, a sensação que me dá é que no campo das amizades, das redes, tem alguma ferida de pertencimento.
misturando também com poder. É como se você tivesse uma espécie de incômodo profundo sobre as pessoas que têm menos poder que você, tendo destaque tão grande. Eu não sei. Ou até mesmo a exclusão de um grupo, ou você sentindo que tá faltando apoio, enquanto acontece alguma coisa lá dentro e você não participa, sendo que você tem tanto pra dar e tanto, sabe. E às vezes eu acho que tem apoio disponível, só que essa mentalidade de exclusão não te deixa enxergar. O imperador do lado desses 5 de ouros traz essa sensação de às vezes pode ser um grupo muito hierárquico, uma pessoa muito rígida, onde você se sente às vezes pequeno, ou você se sente chamada para você assumir sua própria autoridade dentro de um coletivo, ao invés de se sentir de fora, porque você quer se sentir pertencente. E a dor me aparece você se sentindo excluído, ou algum pequeno grupo te trazendo esse tipo de sensação. E uma virada de você, tipo: "Não, vou parar de ficar mendigando nesse lugar", como se eles fossem ver o meu valor, eu preciso ver o meu valor primeiro, vou ocupar minha autoridade e vou embora. Não vou ficar criando expectativas na minha cabeça, que inclusive expectativas irreais, porque a gente tá lidando com a possibilidade de alguém te reconhecer e nã Então, assim, antes de ir para algum grupo de pessoas, eu diria que antes de você concluir que você tá de fora, olhando as coisas só, vendo a vida acontecendo de fora e não tá participando, eu acho que você tem apoio sim e você não tá enxergando, porque você tá fixado na falta que uma pessoa te faz, um grupo te faz, alguma coisa te fez, tá. A casa 12 de vocês, que é a casa mais, obstáculos, o inconsciente. Eu acho que o conselho maior aqui, rainha de espadas com eremita, fecha a leitura de vocês, é se recolher e enxergar as coisas com mais lucidez. Tem tanta coisa boa para acontecer aqui. E muitas respostas você vai encontrar num recolhimento, uma clareza e um momento de clareza que te corta e você percebe que aquela verdade que você está enxergando, ela é sem ilusão e você consegue decidir de cabeça fria o que vai acontecer, como você vai se comportar, o que você vai fazer, depois de processar essa dor, né. Então, aqui a gente não tá mais falando de briga de egos, como por exemplo o 5 de espadas, a gente tá falando de um poder de discernimento muito forte, é o amadurecimento durante o mês. Mas a rainha de espadas na sombra, ela fala que você tem uma frieza, ou você tende a ter uma frieza que fica se isolando a todo momento, e o eremita ele já é solitário. Então você se recolhe demais para ganhar lucidez, mas isso é só para ganhar lucidez. Você não pode ficar se trancando e, não experienciando a vida. Você tem que sair um pouco. A clareza parece que é você voltar, você decidir melhor, você não se cortar para todo mundo e não ficar só num topo de uma montanha sozinha, sabe. É um momento de uma maturidade de construção material muito forte para vocês. Muito provavelmente um valor que se constrói com paciência, ofício, profissão, tá. Assuntos relacionados, por exemplo, à família e à maternidade estão muito fortes, e assuntos relacionados à névoa mental mesmo, que vocês precisam tirar esse campo meio nebuloso. Hum, e é isso. Tomem cuidado com discussões, atritos de ego. Eu vejo um convite afetivo chegando, principalmente pelo lado emocional. É uma fase de alívio mental depois dessa situação pesada. Tem decisões vindo por aí, uma abertura e oportunidade financeira muito legal, tá bom? Um beijo.